Moishe, aí, puxa a turma aí, Moishe. A paraxá que a gente tem essa semana são as duas parshiot mais curtas. Boa noite. O senhor está convidado de ficar, mesmo sendo da outra tribo. É isso aí. São as duas parshiot mais curtas que a gente tem na Torá. E mesmo as duas juntas, somando as duas, ainda são bem curtas. Mas essa paraxá de Nitzavim, a gente sempre lê ela antes do Rosh Hashanah. Get your, bom ano. Então, a paraxá de Nitzavim a gente sempre lê antes do Rosh Hashanah. Então, o motivo técnico, digamos assim, é que na semana passada, os Chachamim, eles fixaram que a gente lê as 98 maldições para preparar a gente para, né, fazer chuvá, mas para dar uma acalmada, a gente passa pela paraxá de Nitzavim. Mas, na verdade, nossos sábios dizem que a palavra Tem Nitzavim se refere a Hayom, se refere ao Rosh Hashanah. Então, vamos entender o que está acontecendo historicamente. Moshe Rabbeinu, ele está nos últimos instantes da sua vida, e ele fala: eis que vocês estão parados perante Deus nesse momento. Quem está parado? E ele começa a descrever todas as classes sociais que existem dentro do povo, dos sábios, do aguadeiro, do cara mais importante ao cara menos importante, estamos todos perante Deus. E aí ele vai lembrar eles do pacto, da conexão que eles têm com Hashem, que é, na verdade, que esse é todo o tema do livro de Dvarim, que é realmente deixar bem firme com o povo, que agora eles vão entrar em Israel, é o compromisso que eles têm com Deus. Mas nossos sábios dizem, isso não aconteceu em Rosh Hashanah. Historicamente, isso não aconteceu em Rosh Hashanah. Porém, esse mesmo passuco se aplica ao Rosh Hashanah, que a gente diz até Mitzavim Ayom. Quem? Vocês, o povo judeu, como um todo, independente de qual classe que ele esteja, social, qualquer outro tipo de classe de divisão, estão todos Hayom. O que é Hayom? Hayom de Din Arabah, o dia do grande julgamento. O dia do grande julgamento, estamos todos igualmente perante Hashem. Existem diferenças? Existem. A Torá coloca as diferenças. Fala, tem o aguadeiro, tem o sábio, tem o juiz, tem diferenças. A gente não pode negar que existem diferenças entre cada ser humano. Porém, no momento do Rosh Hashanah, todos nós temos que chegar igualmente perante Deus, e Ele espera de cada um de nós que a gente vai lá e declare: você realmente é o nosso Deus. E aí a gente está passando no pacto aquilo que Moshe Rabbeinu está descrevendo para a gente. Então, esse é o primeiro ponto da Paraxá que a gente deve saber que estamos se preparando, somos todos iguais perante Hashem nesse quesito, digamos assim, e todos nós temos que declarar Hashem como nosso rei. Certo? Esse é o primeiro ponto. Deixa eu tentar lembrar de cabeça. Pega um rumacho para mim, eu vou pegar os próximos. O Dvarim que está lá. Já tem um aqui também. Moishe, em cima, esquerda. Isso, pronto. Obrigado. Outra coisa que o Mordecai, não sei se está escutando agora, ele sempre gosta de falar, a sequência das parshiot, mas a palavra nitzavim significa estar parado. Vayeler significa andando. Às vezes as parshiot são lidas separadas, às vezes elas são lidas juntas. Então, tem um conceito, na verdade, dessa ideia, também com Rosh Hashanah. De certa forma, a gente tem que parar, meditar, dar um reset, começar tudo de novo, mas não fica congelado nisso, não fica parado nisso. Às vezes a gente começa a fazer chuvá e começa a lembrar o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, e a gente fica estagnado. Então a Torá ensina para a gente: faça chuvá e segue adiante. Tem um voto muito bonito, eu gosto de repetir ele, acho que todo ano acaba repetindo. No Yom Kippur, a gente passa o dia inteiro se confessando. Bastante. 10 vezes o vidui. Dentro do vidui tem umas 40, 50 confissões. 500 vezes desculpa, 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 desculpa. Isso só do vidui, certo? Terminou Yom Kippur, acaba lá o Neilá, Shema Israel, o toque do shofar. Tem mais uma reza, que é a reza do Arvit, o Arvit diário. A gente acabou de não fala mais da Melech HaKadosh, volta as mudanças dia a dia. E aí, como você começa o Arvit? Veur Achum Echaper Avon. Deus é misericordioso, perdoa o pecado. Que já deu tempo de fazer? Uns dizem que o Arvit vai ser tão rápido pela fome que já pede perdão pelo Arvit que você vai fazer, que esse aí já não está valendo. Talvez por isso. Você está comentando dos outros, já é o teu pecado. Você está comentando dos outros, tá certo? Ó, tá vendo? Tá vendo? Perdão pelos outros que foram embora. Tá bom? Você zerou sua dívida e já vem de novo a dívida. Já acabou, né? Acabou de uma vez.
Então, tem algumas explicações, mas uma delas muito bonita é o seguinte: termina o Yom Kippur, termina todo esse período de pedir desculpa, e aí, às vezes, a gente acaba ficando estagnado. E a gente acaba se perguntando, pedir perdão, beleza. Será que eu vou mudar esse ano? Será que Deus realmente me perdoou? Esse pensamento tem que ser abominado. Peça perdão por ter tido esse tipo de pensamento. Termina o Yom Kippur, não começa a pensar, o que eu deveria... Não. Hashem com certeza perdoou. Bola para frente. Por isso, Nitzavim, fique parado, medita. O mês de Elul é um mês para a gente fazer o balanço, mas não fica parado. Não fica agora estagnado. Você tem que parar, meditar e bola para frente. Tava muito ruim? Tem muita coisa errada que você fez? Beleza, ótimo. Baruch Hashem, você tem a chuva e você pode continuar adiante. Então, essa é a mensagem das duas parshiot estarem juntas. Depois tem mais alguns psukim, alguns versículos interessantes, importantes nessa parasha. Abri a página que eu queria. Ele fala o seguinte: que a mitzvah azot, essa mitzvah, ou seja, a Torá inteira, ela não está nos céus. Que alguém vai chegar e dizer, olha, quem vai subir até os céus para pegar para a gente a Torá? Deus é para a gente a Torá aqui na terra. Está acessível a cada um de nós. Ele conclui dizendo, ela não está do outro lado do oceano. Aqui está acessível. Que Karov Eilecha está próximo de você, Adavar Meod, isso muito, quer dizer, o cumprimento de toda a Torá, Befirra, para você cumprir ela com a sua boca, todas as mitzvot ligadas com a nossa boca, por exemplo, reza, por exemplo, o que não falar, o que falar, o Bilvavcha, as leis que estão ligadas às emoções, amor ao próximo, amor a Deus, temor a Deus, lá sotó, e as mitzvot ligadas com a prática, que é a maioria delas. Todas elas estão próximas, acessíveis a você. E a pergunta é, será que é tão fácil assim fazer as mitzvot? Deus está dando, Moshe está dando resumido. Tá na mão aí. Faz as mitzvot. 613, ó. Acabou, é facinho. Tá certo? Então, a linguagem que ele não falou que é fácil. Ele não falou que é cal. Ele falou é karov, próximo. Qual a diferença entre simples e fácil? Perder peso é simples. Para de comer, faz exercício. É simples. Mas não é fácil. Mas não é fácil. Tá certo? Então, aqui a Torá não está dizendo que é fácil, mas é simples. É simples. Está acessível. É só aquilo. É só fazer o que Deus quer. Mais nada. Tá certo? Mas o livro Tânia, que a gente tanto estuda, ele justamente vem mostrar para a gente como mesmo as mitzvot práticas, eu sempre digo, kasher, por exemplo, é complexo. Tem muitas leis. Mas a partir do momento que você introduziu essas leis no teu dia a dia, já vai no automático. Pode demorar um pouco, vai demorar um pouco mais, mas depois você sabe, esse restaurante eu como, o outro eu não como. Aqui eu compro, aqui eu não compro, aqui tá carne, aqui tá leite. Mais ou menos você consegue se organizar. Tem outras mitzvot que são muito mais difíceis. Amor ao próximo. Não entra no automático. Amanhã o cara te provocou, não vai entrar no automático. Certo? Então, as mitzvot entre homens, manter a calma, todas as mitzvot relacionadas ao coração são muito mais difíceis, muito mais complexas. Então, mesmo as mitzvot mais difíceis da Torá, mesmo o Shabat, a partir do momento que o cara aprendeu o que pode e o que não pode, depois entra no automático. Claro que sempre pode aprimorar e etc. Mas você já sabe, sexta-feira, 3 da tarde, sai do escritório, vai para casa, resolve, prepara, cozinha, tá certo. Agora, as mitzvot emocionais são as mais difíceis. E por isso, o Tânia, ele vem falar para a gente e mostrar como é possível a gente alcançar. Por exemplo, como eu consigo atingir amor a Deus? Ame a Deus. Ou eu amo ou não amo. Mas não adianta você me mandar. Isso é fácil. Amanhã a Tefilá... 8h30. Amanhã é 8h30. E o Shiva acaba sexta-feira de manhã. Esse é mais fácil de bom? Qual? Amarelo. É fácil? Muito. Para você que já ama. E se alguém não ama? Ah, bom. Esse é já tem. E temer a Deus? Também. Fácil. Para você? Não. Então, o que acontece? Antes disso, tem que aceitar Deus, acreditar em Deus. Não, Deus existe. E agora? Beleza. Mas só resumindo o que o Tânia coloca pra gente, quando a Torá diz pra gente ame a Deus, a Torá não está mandando sobre o seu sentimento. Ve'ahavta significa pratique constantemente a meditação que vai levar ao amor. Deus não tem como ditar para você, me ame.
Chega a tua sogra e fala, me ame a partir de hoje. Mais difícil, tá certo? Então, você pode fazer, manda a cartinha, tá certo? Hã? Boa. Então, o que a Torá diz pra gente é possível. Agora, eu vou amar todo mundo igualmente, está escrito, amar o próximo como a ti mesmo. Mas essas mitzvot, muitas delas, o que cabe a nós é a meditação. E o sentimento, ele vai ser a conclusão disso, vai ser a consequência disso. Então, as mitzvot, todas elas são possíveis. E o ponto que eu sempre lembro de que o cara fala, mas eu não tenho como fazer todas as mitzvot. Ainda você não consegue fazer todas. Não dá para começar a fazer tudo de uma vez. Mas contanto você está caminhando na direção certa, você está na direção daquilo que Hashem quer da gente. Queria falar uma coisa? Nossa, tem uma coisa muito simples, né? Pai e mãe. A Torá diz que é a mais difícil. A pessoa mais difícil que tem é respeitar pai e mãe. Mas é um negócio simples, é meu pai, é minha mãe. Simples. Mas e por que está escrito isso? Depende para quem. Cada um tem as suas... Está escrito que é mais difícil. Vamos ver. Eu escrevi isso. Sim. Eu que disse isso. É que está escrito em relação àquela que Deus ele prolonga os seus dias da sua vida. Os seus dias da sua vida. Está escrito essa, está escrito na mandar a mãe embora. E aí os Rahamim, eles comparam que mandar a mãe do passarinho embora é a mais simples, quer dizer, porque não te custa nada. Honrar os pais é a mais difícil. Mas por que é mais difícil? Não necessariamente que é mais difícil porque você não sente. Não existe limite para você. Eu já honrei, já quitei meus pais. Não tem quitei. Nunca você vai quitar. Mesmo depois que falece. Nunca vai ser suficiente. É uma coisa constante. A questão não é só dar para eles, etc. É conseguir manter a hierarquia, mesmo que você é muito próximo deles. Então, tem muitos detalhes que fazem essa mitzvah mais complexa. Mas, talvez, para alguns indivíduos, essa mitzvah não é mais fácil. Quando os Chachamim dizem que ela é mais difícil, não quer dizer que para todo mundo é a mais difícil, mas ela tem um aspecto dela que é mais difícil. Mais um ponto muito bonito, quando Deus está falando que a gente vai ser espalhado pelos países do mundo, como de fato aconteceu, o galuto, o exílio que a gente está, ele diz uma frase muito importante, Veshav Hashem Elokecha et shvutcha v'richamecha. E Deus, a tradução seria, fará voltar o seu captivo, ou seja, Deus vai trazer de volta a gente para Israel. Mas a linguagem que é usada não é que Deus vai te trazer de volta, Deus vai voltar com você. Ou seja, mesmo quando, no momento que a gente foi expulso de nossa terra e a gente foi para o exílio, não é que Deus ficou lá de boa, esperando, braço cruzado, quando meus filhos voltam para casa. Ele foi para o exílio junto com a gente. E ele está sofrendo junto com a gente. E apesar de você vai dizer, bom, mas Deus, por que ele precisa sofrer? Ele sabe por que ele está fazendo isso. Ele que molda as coisas. Mas ele nos criou, ele tem amor por nós. Ele sabe que na nossa visão, nós estamos sofrendo. Então, Hashem, no nosso sofrimento, Hashem ele está junto com a gente. E essa linguagem está aqui diretamente na Torá. Veshav, e Deus vai voltar. Não é ele vai te trazer de volta, mas ele já está lá. Ele vai voltar com você. A Shekhinah, a presença divina, está conosco nos momentos mais difíceis, momentos mais árduos. Deus está sofrendo junto conosco. E quando a gente chora, quando dói para a gente, dói para Deus muito mais. Você vê teu filho sofrendo, quem sofre mais? Dói muito mais para o pai. Mas o pai sabe tudo, Deus ele sabe por que está fazendo. Tudo bem, mas quando o pai vai dar um tapa no filho, que ele sabe que o filho precisa daquilo, não é que deixa de doer para o pai. Então, a gente saber de que quando a gente está no galut, não é que Deus está lá de boa lá em cima e a gente sofrendo aqui embaixo, mas a Hashem ele está conosco em cada detalhe da nossa vida, em cada momento, e especialmente em momentos difíceis. E só para concluir, no Rosh Hashanah a gente conclui, na verdade, 7 semanas, que eram, na verdade, as 7 semanas de consolo. Nós tivemos o Tisha B'Av lá atrás, que a gente leu e etc., lembrou a destruição do templo e vários outros desastres ao longo da história, mas como compensação a isso, as 7 semanas seguintes, a gente lê Haftarot, a gente lê o trecho após a leitura da Torá, que são consolo. E o último consolo termina agora nessa paraxá, e aí a gente entra no Rosh Hashanah. Então, que Hashem realmente deu consolo para todos nós, e traga Mashiach em breve, a gente volta junto com ele para Yerushalayim. Ok? Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou desligar aqui.